Eu estava aqui lembrando de contos de fada. Todo mundo ouviu muita historinha quando criança, não? Mas você sabia que são formas de alertar as crianças sobre os perigos do mundo? Sabia? Os autores sempre usam algumas, digamos, alegorias para que os mais jovens entendam facilmente seus ensinamentos. Só que dois irmãos passavam dos limites no século XIX. Uhum. E vocês devem conhecê-los. Os irmãos Grimm. Eles tinham sangue, assassinato, canibalismo e mais alguns atos extremamente hediondos nos contos. Por exemplo, o conto do noivo ladrão mostra muito bem porque algumas histórias não devem ser contadas para crianças. É por isso que eu não sugiro que você mostre os casos que hoje, nessa sexta maravilhosa, eu vou contar para vocês. Principalmente para quem não tem maturidade para entender os horrores do mundo, não é verdade? Olha só, eu estou sendo amigo. Nada de falar para quem não deve ouvir essas histórias. Levei um susto, mas eu vou lembrar. Para falar a verdade, a narrativa do noivo ladrão é bem mais antiga do que a versão dos irmãos Grimm. E pode ser rastreada para a época lá de Shakespeare, no final do século XVI. A história começa com uma princesa que nunca viu o príncipe ao qual ela havia sido prometida em casamento. Por um tempo, ela tentou adiar a visita, dizendo que tinha medo de se perder na grande floresta que teria que atravessar até chegar ao castelo do príncipe. Mesmo depois dele dizer que amarraria uma fita em cada uma das árvores, a princesa continuou dizendo que não iria. Porém, chegou um momento em que ela sentiu que não poderia mais enrolar o príncipe. E assim, decidiu enfrentar os caminhos sinuosos da floresta. Depois de caminhar por um longo tempo, a princesa chegou até uma casa bem grande, aparentemente vazia. A única pessoa que a princesa encontrou foi uma senhora, sentada do lado de fora. Aí ela perguntou, pelo seu noivo. E a resposta da idosa foi um tanto quanto esquisita, digamos, assustadora até. A senhora disse que o príncipe não estava em casa. E ainda bem, porque já que ele ordenou um grande caldeirão fosse enchido com água para cozinhar a princesa. Isso mesmo, meu caro. O príncipe pretendia matar e comer sua pretendente. O porquê disso? Ninguém sabe. A sorte da jovem foi que a senhora teve simpatia e a ajudou a se esconder no porão da casa, logo atrás de um grande barril. Assim que a garota se posicionou, o príncipe e os seus capangas apareceram na casa com uma idosa que eles conseguiram capturar. Ao descerem para o portão, a princesa levou um susto. A idosa sequestrada era ninguém menos que a sua avó. A jovem até queria ajudá-la, mas ela não sabia o que fazer, porque caso fizesse alguma coisa, poderia ser sequestrada da mesma forma. Então, ainda escondida, a princesa viu o príncipe e seus capangas assassinarem sua avó. A cena definitivamente foi traumatizante. É claro. Ainda mais porque a jovem viu os homens tirarem todos os anéis que a idosa tinha. E quando um não saiu, um deles pegou um machado e cortou o dedo da senhora e tirou o anel. Só que o dedo deu um salto e caiu no colo da princesa.
Os assassinos até procuraram o dedo pelo porão, mas desistiram de investigar porque já estava escurecendo. Assim que os homens adormeceram no cômodo, a princesa saiu do seu esconderijo e caminhou na ponta dos dedos para não acordar ninguém. Quando ela finalmente chegou à porta, a luz da lua iluminou as fitas nas árvores para a jovem conseguir voltar para casa sem se perder. Uma vez em seu castelo, a princesa contou para o pai o que havia acontecido. E ele, mais do que depressa, ordenou que seus guardas cercassem o castelo. Bastaram algumas horas para que o príncipe chegasse. E sem imaginar que todos sabiam sobre o assassinato, ele indagou por qual motivo a princesa não o visitou no dia anterior. Foi então que ela, a princesa, começou a contar um sonho que teve. Um sonho em que ela chegava em uma casa, se escondia em um porão, testemunhava sua avó sendo assassinada e observava que o anel da idosa não saía do dedo. Nesse momento, ela tirou o dedo decepado da avó do bolso e mostrou que o sonho dessa história não tinha nada. O príncipe tentou fugir, pulando pela janela, mas os guardas estavam esperando por ele do lado de fora. O final do conto, tanto o príncipe quanto os outros homens envolvidos no assassinato foram executados pelo rei. Sem felizes para sempre, sem um final alegre para todos os envolvidos na história. Entendeu? A única coisa que tinha era sangue. Sangue e morte. Que os irmãos Green tinham muitas histórias com temas polêmicos, imagino que você já esteja cansado de saber, não é? Canibalismo e assassinato. Não aparecem em apenas uma ou duas, mas em várias histórias famosas dos autores. Contudo, tem uma que não costuma ser contada para as crianças, mas que mistura tudo isso e, surpreendentemente, ainda consegue ter um final razoavelmente feliz. Por aqui, esse conto é conhecido como O Pé de Zimbro. E, curiosamente, tem um início que lembra algumas versões da história da Branca de Neve. Veja só, a história começa com um casal rico que pede diariamente um filho a Deus. Certo dia, durante o inverno, a mulher estava embaixo do pé de zimbro no quintal, comendo uma maçã, quando acabou se cortando e viu algumas de gotas de sangue pingar na neve. Aquele vermelho, naquela neve branca. Plum, plum, plum. Na mesma hora, ela pediu a Deus que tivesse uma criança branca como a neve e os lábios vermelhos como o sangue. Familiar, não é? Então, cerca de 6 meses depois, a mulher ficou muito doente e fez um pedido ao marido. Caso não conseguisse se recuperar, ela queria ser enterrada ao lado do pé de zimbro. Nesse meio tempo, o desejo do casal de ter um filho havia sido atendido e a esposa deu à luz um menino com as mesmas características que a mulher tanto queria, branco como a neve e de lábios vermelhos como o sangue. Em meio à felicidade do parto, a esposa se entregou à doença e partiu feliz desse mundo. Meus sentimentos. Tempos depois, após ela ser enterrada debaixo do zimbro, como o marido havia prometido, ele se casou novamente e passou a morar com a nova esposa e a filha da mulher, uma garota chamada Marlinchen. E aí você já consegue imaginar como a história se desenrolou, não é?
madrasta tratava a própria filha como uma rainha e simplesmente desprezava seu enteado. Ela abusava do menino diariamente, fazia de tudo para que Marlinchen tivesse mais direito sobre a riqueza do pai do menino. Vendo que precisaria tomar medidas mais extremas, a mulher elaborou um plano diabólico para se livrar do garoto de uma vez por todas. Em uma tarde, após o horário da escola, a madrasta chamou seu enteado para um cômodo vazio da casa, onde havia apenas um baú cheio de maçãs. A filha dela também estava presente e pediu uma fruta para a mãe, que lhe deu de bom grado. Então, quando o garoto estava prestes a pegar uma maçã dentro do baú, a mulher simplesmente fechou a tampa com muita força no pescoço dele, a ponto de decapitá-lo. Na ocasião, Marlinchen não viu a atrocidade que a mãe fez, mas ela acabaria descobrindo cedo ou tarde. A madrasta teve a coragem de amarrar a cabeça com o restante do corpo e deixar o cadáver do menino sentado em uma cadeira do lado de fora do cômodo. E o mais bizarro, com uma maçã no colo. Ao ver o meio-irmão e sem saber que ele não estava mais vivo, a menina pediu a tal maçã. Ao não ter uma resposta, a madrasta obrigou a filha a dar um soco na orelha do garoto. Como a cabeça dele só estava amarrada, a cabeça rolou no chão e Marlinchen ficou traumatizada com toda a situação. Para piorar, e acredite, pode ficar pior, viu? A madrasta pegou o corpo do menino e desmembrou o corpo e fez uma verdadeira sopa de sangue para o jantar. Ao marido, ela disse que o garoto foi passar um tempo na casa de algum parente da mãe. Sem perceber que alguma coisa estava errada, ele simplesmente comeu o ensopado e ainda elogiou, dizendo que estava uma delícia. Depois da refeição, Marlinchen pegou os ossos que sobraram do jantar, cobriu todos com um lenço e enterrou debaixo do zimbro, perto de onde a mãe do menino havia sido enterrada. A história poderia ter terminado com essa tragédia, não é? Mas ainda havia um pouco de magia para aparecer. Do zimbro, um pássaro surgiu aleatoriamente e voou até os habitantes da cidade para cantar sobre o assassinato que a mulher cometeu. O pássaro, meu querido, era o próprio menino. Ao final, a ave pega uma grande pedra e joga diretamente na cabeça da madrasta, com tanta força que ela perde a vida quase que instantaneamente. Quando a mulher morre, uma espécie de feitiço se desfaz e o menino consegue voltar a ser humano novamente. Bom, mesmo com todas essas reviravoltas e traumas, o conto do Scream diz que o restante da família viveu feliz para sempre. Um final que é alegre e, ao mesmo tempo, tão estranho, não é? Você teria coragem de contar essa história para uma criança? Olha, eu não sei se seria muito prudente. Seria?